A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando o testemunho do irmão Clayton. É um testemunho curto, irmãos, mas é uma benção esse testemunho aqui, porque ele estava caminhando na multidão com a filha dele, quando de repente ele viu uma luz muito forte atingindo as pessoas, e ele pôde entender dentro do sonho que era Deus selando as pessoas para o arrebatamento. Então ele e a filha dele eram atingidos por aquela luz. E realmente está muito perto, irmãos. Nessa semana eu vi uma outra irmã falando que via o dedo de Deus separando as pessoas para poder subir no arrebatamento, como se as pessoas que fossem subir estivessem na direita e as que não fossem subir ficassem para a esquerda, separando o joio do trigo. É muito forte isso daqui, irmãos. Todo dia Deus ele tem conversado com seus conservos de que está muito perto esse grande dia. Eu quero, antes de estar colocando esse testemunho do irmão Clayton, ler aqui Romanos capítulo 1, versículo 18, o título aqui da minha Bíblia é a ira de Deus contra o pecado, que está escrito: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Aqui, irmãos, no livro de Romanos, é um livro que o apóstolo Paulo escreveu para os romanos, e aqui deixa bem claro que a ira de Deus se manifesta do céu contra os ímpios, contra os homens injustos. Então a Bíblia, irmãos, se a gente for testificar a Bíblia por completo, Deus ele não vai derramar a ira dele contra a sua igreja, contra quem está em santidade, arrependimento. Deus ele é santo, ele é perfeito, irmãos. Tudo que Deus faz é perfeito. Aqui está falando nesse capítulo 18, cujo o título é a ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus, irmãos, é contra o pecado, não é contra quem está em santidade. Aqui está falando que a ira de Deus se manifesta do céu contra os ímpios, contra os homens injustos e contra aqueles que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, contra aqueles que não aceitam a verdade que vem dos profetas de Deus, que vem de homens de Deus, e contra aqueles também pastores que desviam as suas ovelhas para o abatedouro. Então Deus ele está de olho em tudo, irmãos. Deus ele é santo, Deus ele é perfeito, Deus ele sabe o que faz. Então a igreja dele que está em santidade, que busca Deus de todo o coração, não vai sofrer a ira de Deus. A ira de Deus não vai se manifestar contra aqueles que estão em santidade, arrependimento, que estão buscando a santificação. Eu quero estar contando aqui o testemunho do irmão Clayton, que é um testemunho pequeno, só que muito grandioso, irmãos. Esse testemunho aqui, o irmão Clayton, ele contou: glória a Deus, minha filha sonhou neste ano de 2025 que andando na multidão havia um som de trombeta e um clarão, e esse clarão ele resplandecia, era como se marcasse as pessoas para o arrebatamento, e nós éramos marcados. Então aqui Deus está mostrando, irmãos, que quem for subir para o arrebatamento já está selado pelo próprio Senhor. Dentro desse testemunho aqui, o irmão Clayton, ele viu então que quem era marcado para poder subir no arrebatamento, quem era selado, aquele clarão atingia as pessoas que subiriam no arrebatamento, que vai acontecer. Quando a trombeta tocar, e a trombeta toca a qualquer momento. Estamos sempre aqui, espírito de oração, sempre nos concentrando, irmãos, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, cantando louvor. A gente, pelo menos eu, já acordo em espírito de oração. Eu oro deitado na cama, sentado, depois de joelhos, depois vou para o banheiro, depois quando volto estou orando de novo. A gente tem que orar, irmãos, orar incessantemente, orar sem parar, orar o tempo todo, em espírito de oração, ler a palavra, cantar louvor. A gente tem que criar uma intimidade muito grande com Deus para que a gente toque no coração de Deus, que a gente quer viver com Ele por toda a eternidade, porque o reino dos céus é conquistado com muito esforço, irmãos. Eu sempre coloco aqui, a gente não vai subir de qualquer jeito, a gente tem que fazer o nosso sacrifício. Cristo ele fez um sacrifício maior, hoje o nosso sacrifício, irmãos, ele é o menor de todos, só que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode chegar no céu de mãos vazias, a gente tem que fazer alguma coisa primeiro por nós mesmos, e quando a gente se sentir preparado, que façamos pelo nosso próximo. Só da gente estar pregando para o vizinho, para o colega do serviço, a gente já está fazendo alguma coisa, irmãos. A gente tem que fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Eu quero estar encerrando aqui esse vídeo colocando uma pregação que o irmão Adriano passou para mim, ele fazendo culto ao ar livre, e é muito importante isso daqui, irmãos, porque todo mundo que está passando, indo para os seus compromissos, trabalho, escola, ou pagar uma conta, seja o que for, a pessoa passa e vê aquele culto ao ar livre, e já pode estar se sentindo tocada pela palavra, pelo louvor. Quem puder parar o carro e participar ali do culto, receber uma palavra de uns 10, 15 minutos, ou assistir o culto todo, é um chamado. Esse daqui é o verdadeiro ID que Cristo fala. E a todas as pessoas fazer culto ao ar livre, para quem quiser participar, poder participar, porque tudo de Deus é gratuito, irmãos.
A gente vai até Deus gratuitamente, recebe a graça do Senhor, a salvação é gratuita, estamos na era da graça. Tudo de Deus, irmãos, é bom e gratuito. Vamos estar vendo aqui e que Deus abençoe a todos. Senhor Jesus, uma ótima tarde para estar falando da graça do Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, salva as nossas almas. Desde que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, há uma promessa de salvação, porque todo aquele que nele crê, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Todos nós que um dia nascemos de novo, nós temos a entrada a esta graça que Jesus Cristo comprou através da tua carne, através do teu sangue numa cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos alcançar a salvação. Veio o Filho do Homem, se manifestou, trouxe vida para todos nós que estávamos mortos espiritualmente. Hoje nós temos vida e vida com abundância por causa da graça de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, Evangelista João, no capítulo 3 e no versículo 16, muito conhecido por toda a igreja do Senhor. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz vem ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porquanto são feitas em Deus. A sua obra que você está fazendo está diante de Deus. Se a sua obra é boa para com Deus, você vai vir para a luz. Mas se você pratica más obras, a condenação já está à portas, porque você não quis se arrepender dos seus maus caminhos, deixando Jesus Cristo para se apegar às coisas do mundo e às concupiscências, deixando a salvação de lado, porque o Evangelho está sendo pregado a todo momento, seja aqui, seja na igreja, seja em qualquer lugar, a palavra de Deus está sendo anunciada. Há um caminho diante do homem, você tem a oportunidade de escolher se você quer vida ou se você quer morte, se você quer salvação ou se você quer a condenação. Há um caminho diante da humanidade, e este caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré, sendo ele o próprio Filho